Olá pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo eu vou resolver um exemplo em que nós vamos trabalhar as taxas de variação média e instantânea. Então nós temos a seguinte situação aqui no nosso exemplo 2. A administração da companhia de pneus Titan descobriu que a função demanda semanal para seus pneus Super Titan é dada por f de x igual a 144 menos x², onde f é o preço medido em reais e o x é a quantidade de pneus medida em milhares. Essas são informações importantes do que representa cada uma das nossas variáveis. Então, a alternativa A pede o seguinte: qual é a taxa de variação média no preço unitário do pneu se a quantidade em demanda estiver entre 5.000 e 6.000 pneus, e entre 5.000 e 5.100 pneus, e entre 5.000 e 5.010 pneus? Então, como que nós resolvemos a nossa alternativa A? Bem, como nós queremos taxa de variação média, nós devemos lembrar que taxa de variação média pode ser expressa por meio dessa equação aqui, né? A nossa taxa de variação média, representada aqui pela letra M, é igual à variação da demanda menos a variação do domínio. Além disso, nós sabemos que a nossa variável x, que é a quantidade de pneus, ela é medida em milhares. Então, o nosso intervalo aqui de 5.000 a 6.000 pneus, ele é equivalente a nós escrevermos x entre 5 e 6, certo? Basta dividir aqui estes valores por 1.000, né? Dividindo 5.000 por 1.000, nós temos 5. Dividindo 6.000 por 1.000, nós temos 6, ok? Por que que eu faço essa divisão? Porque x está sendo medida em milhares. Então, agora que nós temos essas informações, vamos trocá-las aqui na equação da nossa taxa de variação média. Então, calcular a taxa de variação média entre 5.000 e 6.000 pneus é o mesmo que calcular x entre 5 e 6, né? Então, o nosso M, nossa taxa de variação média, é igual a f de 6 menos f de 5, dividido por 6 menos 5. Bom, quem era a nossa função f de x? Então, nossa função f de x, para nós recordarmos, ela era 144 menos o x². Então, quem é a f de 6? Para nós calcularmos a f de 6, basta nós olharmos para a expressão da função f e aonde tem x, trocar este x por 6. Quem é a f de 5? Olhando para a expressão da função f, aonde tem x, nós trocamos o x por 5. Então, f de 6 é 144 menos 6², menos a f de 5, 144 menos 5², dividido por 1. Novamente, toda vez que o meu denominador é o número que está embaixo, toda vez que o meu denominador é 1, o resultado da divisão é sempre o valor do numerador, ou seja, é sempre o número que está em cima da fração, né? Então, na próxima linha, nós já podemos dispensar a notação de fração. Então, resolvendo aqui as potências, né, e posteriormente eliminando esses parênteses, nós temos aqui 144 menos 6², 36. E aqui nós temos esse sinal de menos, vai fazer o quê? Esse sinal de menos vai trocar o sinal de todos os termos dentro do parênteses. Então, se dentro do parênteses o meu valor estava negativo, ele vai ficar positivo. Se dentro do parênteses o meu valor estava positivo, ele vai ficar negativo, ok? Então, aqui eu tenho menos 144 e
aqui, como eu tinha menos, então agora eu tenho mais 5 ao quadrado, que é 25. Bom, eu tenho 144 positivo com 144 negativo. Essas quantidades se anulam. Então, me resta aqui menos 36 mais 25, que é o equivalente a menos R$11.000 por 1.000 pneus, ok? Lembra que a taxa de variação média, ela sempre tem uma unidade de medida. Como que eu sei que essa unidade de medida é reais por 1.000 pneus? Quem que é a unidade de medida da minha função f? Voltando lá no nosso problema, nós temos que f é medido em reais e x é medido em milhares, né? E x é quantidade de pneus. Então, a partir dessas informações é que eu sei qual é a unidade de medida da minha taxa de variação. Então, aqui, a minha função f, ela é medida em reais e a minha variável x, ela é medida em milhares de pneus, né? Então, a minha taxa de variação média, ela é medida em reais por 1.000 pneus, ok? Agora, aplicando esta mesma ideia para os demais questionamentos, nós temos que aqui a variação entre 5.000 e 5.100 pneus é o equivalente a calcular a variação no intervalo de 5 até 5,1. Lembra? Basta dividir esses valores por 1.000 para chegar aqui nos valores de 5 e 5,1. Então, a nossa taxa de variação média é a f de 5,1 menos f de 5 dividido por 5,1 menos 5. Lá na expressão da nossa função f, onde tinha x, nós trocamos o x por 5,1. Então, aqui nós temos 144 menos 5,1 ao quadrado. E depois, em seguida, onde tem x, trocamos o x por 5. 144 menos 5 ao quadrado, né? Então, resolvendo os valores ao quadrado aqui e efetuando o jogo de sinal aqui, que esse sinal de menos ocasiona aos valores dentro do segundo parênteses, nós temos menos 1,01 dividido por 1. Portanto, a taxa de variação média para x entre 5 e 5,1 é de menos R$10,10 por 1.000 pneus. E, para finalizar o nosso item A, qual que é a taxa de variação entre 5.000 e 5.010? Se nós dividirmos 5.000 e 5.010 por 1.000, nós temos que essa taxa de variação é o mesmo que calcular a variação de x entre 5 e 5,01. Novamente, usando a expressão da taxa de variação, nós temos aqui a f de 5,01 menos a f de 5, dividido por 5,01 menos 5. Quem que é a f de 5,01? Lá na expressão da nossa função, aonde tem x, nós trocamos o x por 5,01. E depois, na expressão da função aonde tem x, nós trocamos o x por 5. Então, nós chegamos aqui nesta linha de cálculo. Efetuando as potências primeiro e em seguida fazendo o jogo de sinal com o segundo parênteses, nós vamos chegar no valor de menos 0,1001 dividido por 0,01, que vai resultar em menos R$10,01 por 1.000 pneus. Então, esta é a taxa de variação média para o intervalo desejado. Então, com isso, nós finalizamos o item A.
Então, dando continuidade aqui à resolução do nosso exemplo 2, nós queremos agora resolver o item B. O que o item B pergunta? O item B pergunta qual é a taxa de variação instantânea do preço unitário quando a quantidade em demanda é de 5.000 pneus. A taxa de variação instantânea nós podemos calcular como sendo o limite da taxa de variação média quando o valor do intervalo tende a zero, né? Essa expressão aqui é uma outra forma de escrever a nossa taxa de variação média. Então, para nós podermos responder a nossa questão B, vamos fazer algumas considerações antes. Nós sabemos que a f de x é igual a 144 menos x². Então, quem é a f de x mais h? Bom, a f de x mais h vai ser quem? Aqui na expressão da minha função f, basicamente, aonde tem x, eu vou trocar esse meu x por x mais h. Então, eu tenho aqui 144 menos, agora aqui no lugar desse x, eu troco por x mais h. Então, eu tenho x mais h ao quadrado. Vamos efetuar aqui esta expressão. Essa expressão aqui, para quem não lembra, né? Ela é um produto notável do quadrado da soma. O quadrado da soma nós podemos escrever como sendo o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, ok? X² mais 2xh mais h². Agora, esse sinal de menos vai trocar o sinal de todos os termos dentro deste parênteses. Então, novamente, aquilo que era positivo fica negativo e aquilo que é negativo fica positivo, né? No caso, como todos os termos aqui são positivos, todos os termos dentro deste parênteses vão passar a ser negativos. Então, a f de x mais h, ela é expressa como 144 menos x² menos 2xh menos h². O que nós fazemos com esta informação? Agora, nós vamos pegar esta informação aqui de quem é f de x e esta informação aqui de quem é a nossa f de x mais h, e nós vamos trocar estas expressões aqui neste limite. Então, quando nós fazemos essas trocas, né, nós temos aqui a f de x mais h neste primeiro parênteses e a f de x no segundo parênteses. Agora, vamos tirar os parênteses dessa jogada, né? Vamos tirar os parênteses da nossa expressão. No caso aqui, o segundo parênteses, como tem um sinal de menos na frente, esse sinal de menos vai fazer com que nós troquemos o sinal dos termos dentro deste parênteses. Então, com isso, nós temos menos 144 mais x². Olhando para esta linha, nós temos 144 menos 144. Então, estes termos aqui se anulam. Em seguida, nós temos o menos x² e o mais x². Como eu tenho a mesma quantidade com sinais opostos, isso aqui também se anula. Então, o que sobra? Sobra o menos 2xh menos h² dividido por h. Olhando para essa expressão, nós podemos fazer o seguinte. Nós temos dois termos, né? O que estes dois termos possuem em comum? Nestes dois termos, eu posso observar que eles possuem a variável h. Então, eu posso evidenciar essa variável h. E eu também posso evidenciar o sinal de menos, se eu quiser, porque os dois termos são negativos. Então, fazendo isso,
evidenciando o sinal de menos, né? Então, eu estou evidenciando o menos H. Agora, eu preciso pensar o seguinte, quando eu evidencio menos H, o que acontece com o primeiro termo? Eu tenho menos H multiplicando 2x, o que faz com que eu retorne para este termo. Já com relação ao segundo, se eu faço menos H vezes o H, eu retorno aqui para o menos H ao quadrado, ok? Agora, olhando para esta expressão, eu tenho o valor, eu tenho H no numerador e H no denominador. E esse H do numerador está multiplicando uma expressão, ok? Então, neste caso, eu posso simplificar estes dois Hs. Ou seja, basicamente, eu estou fazendo H dividido por H. Quando eu divido valores iguais, o resultado é 1. Então, isso aqui vai me sobrar menos o que está dentro do parênteses. Então, nós temos o limite de H tendendo a zero de menos 2x mais H. Agora, para calcular esse limite, nós temos aqui uma função polinomial, basta trocar aonde tem H aqui na expressão por 0. Fazendo essa troca, nós concluímos que a taxa de variação instantânea para qualquer ponto da função, ela é dada por menos 2x. Porém, no nosso item B, nós queremos saber quem é a taxa de variação do preço quando nós estamos olhando para uma quantidade de 5.000 pneus, né? O x igual a 5 representa 5.000 pneus. Então, para nós determinarmos essa taxa de variação instantânea, nós vamos fazer o seguinte. A expressão da taxa de variação instantânea dessa função, ela é menos 2x. Então, basta, aonde tem x aqui na expressão da taxa de variação instantânea, trocar este x por 5. Com isto, nós concluímos que a taxa de variação instantânea do preço para uma quantidade de 5.000 pneus, ela é de menos R$10 por 1.000 pneus. Então, neste vídeo, eu queria explorar com vocês como nós podemos aplicar as nossas fórmulas, né, de taxa de variação média e taxa de variação instantânea para a resolução de um problema, ok? Se houver alguma dúvida, pessoal, vocês podem estar entrando em contato comigo, certo? Até o próximo vídeo!